Bom dia. Então vamos começar aqui mais um assunto, né? Mais um tema, dilemas ambientais, início da discussão. Vamos ver nesse vídeo de hoje como que a discussão acerca do meio ambiente, que é algo tão presente nos dias de hoje, como que essa discussão teve início, né? Será que foi fácil? Será que essa discussão começou na época correta, né? Então vamos ver agora. Bom, nós sabemos que o homem sempre desmatou, ele sempre degradou o meio ambiente, ele sempre promoveu queimadas, né? Na Idade Média isso era muito comum, a madeira era amplamente utilizada, seja para construção, enfim, né? Começaram também a mineração do ferro, né? Então a questão da degradação ambiental sempre foi uma coisa que fez parte da história do homem. Agora, com a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII na Inglaterra, nós temos então o início de uma nova época. Né? É um novo capítulo na degradação ambiental. Agora sim nós vamos ter que começar a nos preocupar. Afinal de contas, nós vamos começar a queimar o carvão mineral, nós vamos começar a emitir poluentes, a iniciar o processo de aumento do efeito estufa, destruição da camada de ozônio, etc. Várias preocupações ambientais que só viriam mais tarde. Então, mas nós temos, com o início da Revolução Industrial, esse momento onde o assunto precisa ser mais analisado, né, com mais calma. Havia uma mentalidade das pessoas da época que os recursos naturais eram inesgotáveis. Eles percebiam os efeitos. Né? As cidades industrializadas, já no século XIX, há relatos de cidades com ar totalmente irrespirável. Então eles percebiam os efeitos, mas achavam que isso não ia representar um grande problema, né? Que os recursos naturais eram inesgotáveis, que a gente sabe que posteriormente isso foi comprovado que estavam totalmente equivocados, né? Então nós temos aqui uma imagem, né, na tela de uma indústria do início do processo de industrialização. Ambiente, conceitos e discussões. Nós temos aí a década da conscientização, que é a década de 1960, século XX. Então, para você ver, a Revolução Industrial começou nos anos 1700, segunda metade do século XVIII. Mas isso só veio a se tornar uma preocupação mundial a partir dos anos 60, porque nessa década, que recebeu esse nome não foi à toa, vários temas foram trazidos ao primeiro plano, foram trazidos à pauta mais prioritária. Nós temos aqui três imagens que vocês podem observar. Né? Nós temos essa, vou começar da direita para a esquerda. Você tem aqui o pastor Martin Luther King Jr., que foi um pastor bastante conhecido, que lutou pelo direito da igualdade de pessoas de todas as etnias. Negros que eram discriminados nos Estados Unidos naquele tempo, os negros tinham um banheiro dos negros, um local para sentar dos negros, então era toda uma humilhação. E o pastor Martin Luther King foi uma personalidade que veio a público, né, fazia discursos para multidões de milhares de pessoas, como essa da foto, né, promoveu aquele famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho, né, um sonho de que pessoas de todas as etnias possam sentar pacificamente à mesa de jantar. Então, ele tinha discursos assim muito empolgantes e ele foi uma das pessoas, não foi a única, que conseguiu promover uma boa luta pela conscientização dos direitos raciais, né, dos direitos de pessoas de todas as raças. Nem era utilizado na época esse termo, mas hoje não é mais nem utilizado. De pessoas, né, são pessoas, independente da sua etnia, né, todos precisam ser tratados igualmente. Afinal de contas, todos somos seres humanos, né? E o pastor Martin Luther King foi inclusive assassinado por isso.
Temos também aqui a imagem ao centro, que é uma imagem que hoje é símbolo do movimento feminista. Essa imagem, pessoal, ela na verdade foi produzida na época da Segunda Guerra Mundial, mas ela só veio à tona na década de 60. Ocorre que durante a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra, os, ah, de todos os países envolvidos, né, mas isso ocorreu nos Estados Unidos, e as mulheres foram estimuladas a ocuparem as vagas de trabalho dos homens, em todos os setores que você puder imaginar. A proposta era que, ao final da guerra, elas retornassem à sua rotina doméstica e os homens, então, voltassem a ocupar os seus postos de trabalho. Só que a gente sabe que boa parte das mulheres aproveitaram aquele momento de independência para continuarem assim trabalhando, por que não, né? Então, esse momento foi muito importante para a conquista dos direitos das mulheres e ele foi trazido à tona também nos anos 60. E por fim, temos essa outra imagem, que é a fundação do Greenpeace, que é uma organização não governamental que atua hoje no mundo inteiro na defesa do meio ambiente. Então, a década de 60 trouxe esses e outros temas muito importantes para a discussão mais prioritária. Ambiente, conceitos e discussões. No Brasil, quando que nós começamos a discutir isso no Brasil? Então, nós temos aqui, na segunda metade dos anos 70, é que o tema chegou ao Brasil. Somente na segunda metade dos anos 70, do século XX, foi que nós, brasileiros, começamos a nos preocupar com a questão ambiental. Ah, professor, mas demorou muito. Por que a gente demorou tanto? Realmente, o mundo demorou muito e nós demoramos mais ainda. Mas nós não podemos esquecer que vivíamos uma ditadura militar de 1964 a 85. O Brasil passou por uma ditadura militar. Não era o momento mais propício realmente para certas discussões. Então, é preciso que nós levemos isso em consideração. Então, nós temos aí nos anos 70 o início dos movimentos ambientais. Nos anos 80, esses movimentos conseguem importante atuação, né? Nos anos 90, ganham mais visibilidade ainda, o assunto ganha mais força, mais notoriedade. A televisão começa a abordar esse assunto, os programas jornalísticos, programas de auditório, programas em geral, a TV, nos anos 90, abordam maciçamente a questão da preocupação ambiental. Sabemos que a internet ela surge nos anos 90, né, aqui no Brasil, mas talvez nós não devêssemos colocar a internet nessa equação, porque ela só surgiu no finalzinho dos anos 90. Né? Mas era uma década de 90, de um despertar, digamos assim, onde as pessoas estavam mudando os hábitos. Então, essa discussão ela ganhou muita força e muito espaço, né, nessa época aí. Mas vamos falar mais sobre os anos 60. Aqueles movimentos ambientais que surgiram lá nos anos 60, eles trouxeram algumas conquistas. Nós temos aqui a despoluição do rio Tâmisa. O rio Tâmisa é um rio da Inglaterra, que, obviamente, um rio bastante poluído, em uma certa altura ele estava bastante poluído. Se a Inglaterra foi o primeiro país a inaugurar, digamos assim, a era industrial, e sabemos que naquele primeiro momento não havia preocupação. O lixo era descartado nos rios, no meio ambiente mesmo, os esgotos também, né? Não havia qualquer tipo de preocupação. As zonas urbanas eram fétidas, eram sujas. Então, nesse embalo, o rio Tâmisa foi poluído. E as discussões trazidas à tona na década de 60 foram importantes para a conscientização e consequente despoluição do rio Tâmisa. Outra conquista, né, se é que nós podemos chamar assim, foi a repercussão dada, né, à contaminação por mercúrio da Baía de Minamata, no Japão. Isso aconteceu em 1956, contaminando e matando milhares de pessoas. Isso aqui, vocês vão ver uma foto já já,
Essa baía ela foi contaminada por mercúrio e outros metais pesados, matou muita gente, e os que não morreram ficaram com deficiências. As gerações da época estavam nascendo, toda aquela geração nasceu, ou quase toda ela, com deficiências físicas, deficiências mentais, né? Então foi um problema realmente muito grave e foi trazido à tona, né, nos anos 60, lá no início do despertar, da conscientização das pessoas. E como consequência daquela pressão, daqueles movimentos sociais que trouxeram esse tema à luz da maioria que nem sequer sabia que estava acontecendo, nós temos aí livros, documentos, reportagens que passaram a abordar esse assunto, passaram a falar sobre os males que são advindos do uso de produtos químicos. Então as pessoas começaram a despertar, começaram a se preocupar mais com esse assunto. Então tá aqui as fotos, né? Você tem aqui à esquerda o rio Tâmisa, totalmente despoluído, as aves, né, no rio, é um rio turístico. O turista que vai a Londres, ele passeia pelo rio Tâmisa, ele faz passeio de barco, coisa que não seria possível se o rio ainda tivesse poluído, né? A mesma coisa você pode falar do rio Sena, lá em Paris, capital da França, né? O Sena, que também é um rio que já foi bastante poluído, hoje é um rio limpo, cristalino, que também é utilizado para passeios turísticos, né? Então, na verdade, os países da Europa Ocidental, que foram os primeiros países a se industrializarem, foram os primeiros também a sentirem os problemas decorrentes da industrialização e a corrigir esses problemas na medida do possível. Aqui do lado direito você tem uma foto bastante forte, né? Isso ficou conhecido como doença de Minamata, que justamente os problemas de saúde decorrentes daquela contaminação por mercúrio lá no Japão. Bom, continuando. Conquistas dos anos 1990. Se nós falamos que os anos 90 foram tão importantes assim para o debate ambiental, que importância realmente foi essa? Que conquistas foram essas? Não podemos esquecer que nós temos aí o final da Guerra Fria, né? Sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu isso em 1945, 2 anos depois, 1947, nós temos então o anúncio da doutrina Truman, que dá início à Guerra Fria. Então, de 47 até 89, nós temos aquela polarização do mundo em duas potências. Estados Unidos defendendo o capitalismo, União Soviética defendendo o socialismo. Então, durante todo esse período, a preocupação das pessoas era exatamente outra, né? Você teve o começo ali da discussão ambiental, mas o que preocupava as pessoas realmente era o perigo de uma guerra nuclear, por exemplo, né? Mas como nós temos em 1989 o final da Guerra Fria, que aconteceu com a queda do Muro de Berlim, 2 anos depois, 1991, nós temos o final da União Soviética, que se dissolveu, né? Nós temos então aí um novo momento, um novo espaço de debates, uma preocupação muito grande a menos, que foi a questão da Guerra Fria, com os riscos que ela trazia, e então as pessoas puderam se dedicar a outros temas, né, a outras lutas políticas. Como nós sabemos, ao final da Guerra Fria, o capitalismo prevaleceu. Então as nações capitalistas começaram a planejar a expansão industrial, a expansão capitalista para países do leste europeu, né? Então planejava-se uma expansão para esses países que até então eram socialistas, por isso era incogitável, e então os assuntos relacionados a impactos ambientais que decorreriam dessa expansão vieram à tona também. Tudo isso nos anos 90, uma década importante para esse debate. Então, rapidamente começou-se a falar dos impactos ambientais, desmatamento, poluição, busca por minérios e etc.
Os outros países que já tinham passado por tudo isso começaram então a fomentar esse debate, né? Se nós passamos por isso, o que pode ser feito para evitar que eles passem por isso, né? Mais ou menos nesse sentido aí, que o debate ambiental ele foi fortalecido nos anos 90, motivados pelo final da Guerra Fria. E o modelo econômico às custas da exploração ambiental exaustiva foi duramente questionado, né? E aqui nós temos a implantação do termo sustentabilidade, que é você usufruir das coisas que a natureza lhe oferece, né, dos recursos naturais inclusive, mas sustentavelmente, ou seja, apenas na medida em que a natureza tem capacidade de se recuperar. Então, esse conceito de sustentabilidade ele é introduzido a partir dessa preocupação, né? E hoje nós temos várias conquistas que são decorrentes daquelas discussões dos anos 90. Cada vez mais espaço no meio científico, né? Estado, enquanto governo constituído, né? Empresas, mídia, movimentos civis e etc. Então, hoje, a preocupação ambiental é uma preocupação muito grande. Nós temos, inclusive, extremos, como, por exemplo, nós temos uma empresa que está, uma empresa privada, né, que está tentando criar um projeto, né, de viabilizar uma viagem a Marte para colonizar Marte, porque os recursos naturais da Terra estão se esgotando, né? Então, você tem esse tipo de coisa também. Então, isso é fruto do intenso debate ambiental que ocorreu nos anos 90 e que se estende até agora, né? E hoje as pessoas estão muito conectadas, redes sociais, sites, né? Smart TV, celular, computador. Então, hoje as pessoas não podem mais dizer que não têm informação. Muito pelo contrário, na verdade elas têm informação em tempo real. Por exemplo, quando aconteceu aquele desastre ambiental em Brumadinho, no ano passado, imediatamente as pessoas sabiam pela televisão, pelo computador, pelo celular, né? Então hoje, em plena era da informação, as pessoas estão cada vez mais conscientes do seu papel, conscientes que tem que procurar um desenvolvimento sustentável, né? E aí nós temos, então, hoje, nos dias atuais, preocupação com a degradação ambiental e com a qualidade de vida, produtos com selo verde, né? Temos o selo verde, conceito de sustentabilidade, falamos há pouco, preocupação com o destino do lixo, fontes renováveis de energia, etc. Então tem aqui na tela um selo verde. Esse selo não é padrão, cada empresa desenha o seu próprio selo, mas quando a empresa coloca esse selo nas suas embalagens, né, isso tem uma fiscalização do governo, ela está dizendo para o consumidor que aquele produto ele não agrediu o meio ambiente, que ele não utilizou testes em animais, né, que ele, por exemplo, vou usar aqui um exemplo bem corriqueiro, lápis de cor, né? Se você pegar a caixinha de lápis de cor, você vai ver lá o selo verde, vai ter lá, produzido com madeira de reflorestamento. Então, é nesse sentido aí. As pessoas estão muito preocupadas em consumirem produtos que foram produzidos sem qualquer desgaste ambiental ou com o mínimo desgaste, né? Papel reciclado. Então, toda uma preocupação que é oriunda de toda essa discussão, mas mesmo assim nós ainda temos muito que percorrer. A questão das energias renováveis, temos aqui, né, uma imagem de uma usina eólica, que é uma usina que utiliza a energia do vento. Temos também energia solar, temos várias outras matrizes energéticas. Hoje, as grandes empresas automobilísticas já estão produzindo carros híbridos, que são carros que funcionam a gasolina e a energia elétrica, ou então só carros elétricos, motos elétricas. Isso é uma preocupação com o meio ambiente, né? Na verdade, o uso do petróleo enquanto combustível está com os dias contados. Já tem uma fábrica aí, muito conhecida, de automóveis, que já disse que de 2030 em diante só produzirá veículos híbridos. Ou seja, todos os veículos dessa montadora
de 2030 em diante, terão a tecnologia de energia elétrica. E depois de um certo tempo, ela vai parar de produzir veículos híbridos e produzir somente veículos elétricos. E aqui nessa imagem do lado esquerdo, né, você tem um aterro sanitário. Nós sabemos que o lixo ele é descartado em lixões, infelizmente. Mas desde 2014 existe uma lei federal, né, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que proíbe o descarte do lixo em lixões, que ele deve ser descartado em aterros sanitários como esse da foto, onde você tem o solo impermeabilizado para que o chorume não penetre no subsolo, né? E à medida que o carro do lixo chega e despeja o lixo aqui você está vendo o caminhãozinho já esperando, né? Vai ter um trator aqui cobrindo o lixo todo o tempo. Antes do lixo ser descartado no aterro, ele já passou por um processo de triagem para retirar os materiais ali que têm valor comercial, como metal e outros materiais, né? Como os municípios brasileiros não conseguiram cumprir com aquele prazo de 2014, eles foram só renovando o prazo, né? Renovando o prazo. Então, já renovaram umas 3 vezes, salvo engano, e os municípios mesmo assim não conseguem se adequar, né, a essa realidade. Então essa é a nossa situação hoje. Nós estamos em uma época de plena informação, onde as pessoas estão muito conectadas com o problema, né? Temos várias situações, vários níveis, temos organizações não governamentais variadas, já falei do Greenpeace, mas posso falar também da WWF, que é uma outra ONG de abrangência internacional que também se dedica à preservação ambiental, né? Então nós temos então muito assunto para discutir. Esse foi só o primeiro vídeo. Estamos começando o capítulo agora, mas vamos ficar utilizando esse canal. Então por isso mesmo eu peço que você se inscreva aqui no canal, né? Curta esse vídeo e quaisquer dúvidas que você tenha, pode deixar nos comentários que eu responderei assim que for possível. Tá certo? Então até a próxima videoaula com a continuidade desse tema. Abraço!